Olá, boa noite para quem estiver assistindo à noite e quem for assistir mais tarde, bom dia, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, buscando passar uma mensagem baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina que nos consola, mas também que nos aponta um despertar. A ideia de estarmos aqui, penso eu, ou em todas as outras preleções espíritas das quais eu participo, ou mesmo dentro da minha profissão, é nós podermos, através deste encontro, nós podermos acessar a nossa consciência de luz. E isso só acontece através de alguma ação. Então, este momento é um momento de reflexão, mas se ele não for para a ação, de nada valeu. E a ação é o movimento que nós fazemos a partir desta reflexão. Então, convido todos vocês a entrarem um pouquinho dentro do seu interior agora, fecharem os olhos, se possível. Se estiverem já aí com seu copo d'água é bom, mas se não, tudo bem. E com os olhos fechados, num primeiro momento, apenas perceber-se. Notar o seu corpo, notar se existe algum incômodo, perceber devagar como você está. E aos poucos, percebendo sensações e sentimentos, você pode também perceber seus pensamentos. Gentilmente, afastá-los, deixando que chegue no seu coração uma sensação agradável de uma paz que se estabelece agora. Respirando profundamente, de olhos fechados, eleve então o seu pensamento a Deus, numa atitude humilde de quem é pequeno diante do grande Pai. Através dessa atitude humilde, nos tornamos mais receptivos à palavra, à reflexão, e conseguimos assim olhar para a transformação que precisamos em nossas vidas. Deus, que és todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai ao guia, ao viajante. Dai luz, Senhor, àqueles que não veem a tua luz. Pai de infinita bondade, derrama sobre todos nós a tua força, para que possamos nos abrir inteiramente para a nossa missão pessoal e para aquilo que precisamos afastar, para de fato caminharmos na direção de Ti. Deus de infinita bondade, recebe agora a nossa súplica, diante daquilo que não conseguimos mudar, que ainda não conseguimos aceitar. Reforça-nos o desejo profundo de despertarmos em nós a Tua luz. Assim, nesse clima, você vai voltando, deixando-se ainda mais receptivo, mais receptiva a esta reflexão. Nós temos um tema muito bonito. O tema fala das crianças como sementes para o mundo, para a vida. E este tema está colocado de uma maneira muito doce, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3, em que se comenta a palavra do Cristo a respeito de venham a mim as criancinhas, porque nelas está puro o coração. Jesus fala de pureza. E a gente sabe, como espíritas, que passamos já por inumeráveis reencarnações. Estamos num ciclo repetitivo porque ainda não aprendemos a lição de amar. Ainda não recebemos completamente em nosso coração essa grandeza
que é co-criar, estar em profunda conexão com o divino. Então nós somos aqui meio que comandados, quase que numa matrix, comandados por nossas emoções, nosso egoísmo, nosso ego. E em função disso vamos ficando presos, vida após vida, na profunda ilusão, que os hindus chamavam de Maya, na profunda ilusão de que o mundo deveria ser como pensamos. Uma das coisas mais incríveis que eu agreguei na minha vida através do Espiritismo foi compreender que tudo na vida é lição. A palavra lição tem um significado na sua origem antiga, hebraica, muito bonito. Diz assim: lição é medida, a medida certa. Então todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa. Para mim não existe nenhuma outra metáfora tão poderosa quanto a metáfora de escola para a vida. Nós estamos aqui para aprender. E se porventura nós passamos por percalços, dificuldades, dores, obstáculos, isso não pode ser para que a gente se sinta pior, menor, que se sinta numa situação de dor sem saída. A grande mensagem consoladora das reencarnações e do próprio Espiritismo como um todo é entender que estamos aqui num processo evolutivo. E, portanto, entendemos que quando nascemos, já temos uma história pregressa. Então, poderia parecer uma contradição dentro da doutrina, nós imaginarmos que as crianças são puras, têm dentro delas a total pureza, sendo que, na realidade, já trazem uma bagagem, muitas vezes uma bagagem bem nefasta, bem difícil, onde por muitas vezes tropeçamos. Então a gente pensa assim: que pureza é essa que Jesus fala? Se já reencarnamos, se já passamos por muitas coisas, talvez já fomos muito piores do que estamos agora, já temos aqui algumas lições já aprendidas, por que então que a criança é essa pureza se ela já traz tudo isso? E é tão bonito pensar que na visão do Cristo a pureza aqui está muito colocada no sentido de que a criança está aberta às lições do aqui e agora. Daí a nossa precariedade mental, física, quando nós nascemos. Nascemos na total dependência. É o animal mais dependente quando nasce. Não temos condições de fazer absolutamente nada por nós mesmos. Só vamos adquirir essa condição mais tarde. E mesmo assim, alguns adultos ainda não adquirem por resistência a entrar na condição de adulto que assume 100% responsabilidade pela sua própria história e experiência. Então, quando a gente fala das crianças e da pureza, a gente fala que elas estão aqui na total abertura. E aí não há como nós tirarmos nenhuma grande responsabilidade das costas dos pais. Esses sim são muito responsáveis. Mas nós, todos que convivemos com crianças, que encontramos crianças, temos a nossa parcela de responsabilidade. E eu vou arriscar aqui até falar um pouquinho da nossa criança interior, que talvez ainda se mantenha pura, esperando um mundo perfeito, os pais perfeitos, a história perfeita. E nós também temos responsabilidade com essa criança interior, na medida que a gente precisa ajudá-la a vir para o adulto, que tem recursos e soluções. Uma coisa muito interessante que eu li de um psicólogo chamado Roberto Chiniachi, ele é muito conhecido, é que ele levantou a possibilidade de existirem 4 loucuras na Terra, no mundo. E por que eu estaria aqui fazendo essa conexão, falando da criança, da semente do amanhã, que a criança é, e associando as loucuras do mundo? Porque uma das responsabilidades que nós adultos temos, no âmbito espiritual, no âmbito emocional, psicológico e moral das crianças, é nós estarmos atentos a essas loucuras que muitas vezes nos tomam. E o Chiniachi fala que a primeira dessas loucuras é que todos nós temos que ter sucesso. E que sucesso é esse do mundo? As crianças que nascem hoje, essas sementes do amanhã que estão nascendo hoje, já estão nascendo num mundo muito conturbado. Eu não consigo colocar como um mundo pior. Eu gosto muito da visão de Sai Baba, que diz que o mundo não estava piorando. Isso lá em 2000. Ele disse que o mundo não estava piorando. É que na realidade acenderam as luzes.
nós estamos podendo ter muito mais consciência do que nós estamos colocando em jogo. Nós estamos tendo mais consciência da nossa capacidade de destruição do planeta. Nós temos uma consciência hoje global do quanto que nós precisamos modificar o nosso padrão de pensamento, sentimento e ação diante da ecologia, da sustentabilidade, da vida em família, da vida em sociedade. Nós temos muitas coisas para mudar. E quando Shinyashiki fala dessa doença, eu imagino o quanto as crianças em sua pureza estão recebendo implacavelmente esta imposição de um sucesso absoluto e mais, como se não pudessem ser diferentes desse patamar de sucesso estabelecido. Se a gente observa a mídia, as redes sociais, a gente vai vendo, e eu posso falar isso até do ponto de vista da minha profissão, o quanto os adolescentes estão adoecidos, e mesmo as crianças, porque estão sendo colocadas diante da fama, do sucesso financeiro, de uma série de outros valores, numa inversão muito adoecedora, onde o ser fica em uma situação, uma valoração inferior ao ter. E nessa supervalorização do ter, nós adoecemos. E esse sucesso que o mundo vende, e muitos de nós compramos, nos sentindo identificados com as coisas e menos identificados com a nossa essência luminosa, nessa avalanche, as pessoas acabam seguindo, crescendo, as crianças crescem, adolescentes, adultos, crescendo numa visão completamente egocêntrica. Ou seja, não transformaram os seus espíritos em direção à luz. Olhando só para si mesmos e para esse sucesso imposto, esquecem do que realmente estamos fazendo aqui. E talvez isso seja uma coisa muito particular. Talvez cada um agora, nesse momento, possa refletir comigo sobre sua missão pessoal. Ah, não, Lana, missão é coisa só dos espíritos de luz. Eu não penso assim. Eu sei que o espiritismo coloca, categoriza em provação, missão, uma série de diferenças, mas essas diferenças são pedagógicas, são para que a gente pudesse entender. Eu creio que todos nós aqui temos uma missão. Todos nós aqui temos a missão de sermos completamente nós mesmos e, de alguma forma, desenvolver a nossa espiritualidade e nos conectar com aquilo que realmente importa. É só uma opinião pessoal, mas ela está baseada em muitas tradições espirituais, inclusive a tradição espiritual plantada por Jesus, semeada por Jesus. Jesus caminhou pela terra com todos os desvalidos. Jesus esteve na casa daqueles que eram criticados pelas multidões. Jesus não teve diferenciação, porque ele sabia que precisava de alguma forma deixar a mensagem do quanto todos nós somos importantes. O bem que fazemos a uma única pessoa, fazemos a todas. O mal que fazemos a uma única pessoa, fazemos a todas. Essa é uma consciência espiritual da nossa responsabilidade aqui na Terra. Então as crianças, as sementes do amanhã, recebem de uma forma muito pesada essa ideia de sucesso e sofrem mais tarde com isso. Por quê? Porque os pais estão completamente afogados nessa ideia, a própria família como um todo. E aí nós vamos crescendo com uma série de feridas interiores. E se essas feridas não são curadas, nós acabamos por ferir os outros. Esta é a dinâmica. A segunda loucura que o Shinyashiki fala é que todo mundo tem que ser feliz todo dia. Isso vai de encontro completamente à nossa doutrina, que explica, assim como a primeira grande verdade nobre do budismo, que o sofrimento faz parte da terra de expiações e provas, da condição evolutiva do nosso planeta. Nós estamos aqui só para viver o bem bom. Só que, por incrível que pareça, eu creio, grande parte das pessoas acreditam nisso, que vieram para só viver o bom. E por que eu digo isso? Porque quando eu encontro pessoas que sofrem, elas entendem isso como algo errado que aconteceu à vida delas. Quando elas sofrem perdas, agora, por exemplo, na pandemia, quantas pessoas sofreram coisas terríveis, famílias que foram atravessadas por várias perdas, elas entendem que aquilo foi algo errado que aconteceu na vida delas.
como se estivesse fora de um programa. Nós entendemos que nós temos uma programação reencarnatória. Porém, adoro citar a frase de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que diz que o determinismo é flexível. Claro que nós temos uma programação, mas a todo momento, através de pensamentos, sentimentos e ações, podemos reorientar a nossa jornada aqui na Terra. Então, quando nós criamos a ilusão, por isso é uma loucura, de que todos os dias temos que ser felizes, não aceitamos, não concordamos com a vida como ela é e não aceitamos a experiência de dor que estamos experimentando no momento. Então, quando a gente compreende e passa para as nossas crianças que não existe um sucesso absoluto, existe o sucesso de cada um, aquilo que for possível para cada um. Quando a gente entende que esse sucesso também pode ser visto do ponto de vista espiritual. Quando a gente entende que ser feliz todo dia não existe na Terra. E que à medida que a gente sofre, a gente precisa extrair a lição. A gente pode então, através do nosso próprio exemplo, deixar para esse coração puro da criança essa mensagem. E assim ela crescer com outras informações. E quem sabe, trazer para o mundo uma nova mensagem. A mensagem que nós precisamos para nós realmente transicionarmos para o planeta de regeneração que tanto almejamos. A terceira loucura que o Shinyashiki fala, e por incrível que pareça está muito dentro dos lares, é que nós temos que comprar tudo que podemos. Ou seja, esse adoecer do consumo, essa relação de identificação com as coisas, quanto mais coisas eu tenho, melhor eu sou. Isso é uma identificação extremamente adoecedora. E assim, nós, adultos que agimos assim, alimentamos na criança uma coisa que na criança emocional já existe, que é a criança ser um saco sem fundo. Quem convive com criança sabe disso. Quanto mais a gente dá, mais a criança quer. Ela brincou com tudo naquele dia, mas ela quer brincar mais. Por quê? Porque essa é a fome do ego, que aos poucos precisa ser lapidada para que a gente possa deixar este ego em segundo plano e transcendê-lo e colocar o amor, colocar outros valores à frente, guiando a nossa vida. Então, quando a gente pensa que a gente tem que comprar tudo, que a gente tem que consumir e que isso vai nos dar uma identidade de sucesso, de felicidade, de alegria, de tudo mais, a gente simplesmente transfere para toda a nossa volta, e se nós temos crianças, nós vamos transferir isso como uma verdade. Uma crença real de que o consumo é um caminho de felicidade. E quantas pessoas, quantos jovens chegam e se deparam com a realidade de que ter não é ser. E perderam muito tempo ganhando coisas, adquirindo coisas, lutando para adquirir coisas e mesmo assim não se tornaram pessoas felizes. A quarta loucura, segundo este psicólogo, é que nós temos que fazer as coisas do jeito certo. Ou seja, uma discordância com a nossa imperfeição. Como o próprio Espiritismo fala, estamos aqui num processo evolutivo, numa terra de expiações e provas, ou seja, ainda engatinhando nessa escala em direção ao grande amor, em que todos importam. Então, nós vamos errar. E quando nós conseguimos abraçar nossos erros e tirar deles a lição e transformar a partir dos erros os nossos atos, a partir daí, nós de fato estamos deixando um exemplo para os nossos filhos. Não que eles tenham que ser perfeitos, mas que eles podem, através dos erros, seguir de forma diferente. A palavra pecado, na sua origem sânscrita, significa errar o alvo. Então nós vamos errar o alvo muitas vezes. E o que cabe a nós nessa senda de transformação é simplesmente nós seguirmos de maneira diferente a partir deste erro, criando uns novos caminhos de acerto. Então essas loucuras estão dentro do mundo, impregnando o mundo e criando toda uma base de não concordância com o mundo como o mundo é, ou seja, o mundo é um mundo de diferenças. Acho isso tão bonito. Imagina se Deus criasse todos iguais, com condições iguais, tudo da mesma maneira.
Como seria essa terra? Imagina se Deus também nos colocássemos na condição egóica que nós estamos, dentro de situações em que só fossem favoráveis a nós. Eu sempre me pergunto isso. Se na minha vida eu não tivesse passado nenhum percalço, não tivesse tropeçado, não tivesse caído, quem seria eu? Então isso é uma consciência que precisa concordar com o mundo como é. E o mundo é injusto, o mundo é desigual, o mundo é lotado de pessoas completamente diferentes. Essa profunda concordância faz com que a gente se sinta mais integrado, que a gente tenha mais capacidade de aceitação de tudo e todos. Concordar também com as pessoas como elas são. Isso vale muito para a relação familiar. O que uma criança vê diariamente dentro do seu lar se torna verdade para ela. Se ela vê os pais em profundo desalinho, se ela vê as pessoas uma prejudicando as outras, se ela vê mentira, se ela vê desordem, o que essa criança vai introjetar como verdade? E sem perceber, ela repete no amanhã, porque lá dentro desse lar também existiu um mínimo de afeto para que ela pudesse crescer. Então todas essas experiências vividas na infância são cimentadas com afeto e geram os adultos que estão aí. Daí a grande importância de nós olharmos para as crianças, mas baseados aonde? Baseados na verdadeira herança. Eu chamo de verdadeira herança aquilo que construímos para nós mesmos. Então não adianta a gente dar todos os livros, não adianta a gente dar a melhor escola, não adianta a gente dar toda a lição de moral e várias explicações e conversas. Isso até pode ser importante, mas o que vai definitivamente plantar nessa criança a semente do amor são as experiências diretas através do exemplo. Então, gente, a coisa mais importante para os adultos que estão diante da pureza das crianças é esses adultos tomarem consciência de si mesmos, cuidarem de si mesmos, transformarem a si mesmos, trazerem mais amor e mais compreensão para as suas vidas, mais perdão, porque assim nós estaremos de uma forma implacável, deixando com essas crianças a mensagem que elas jamais esquecerão. As palavras, elas muitas vezes evaporam, mas aquilo que nós vivemos, que nós percebemos, não vai nunca mais. Eu nunca vou esquecer uma situação, eu era bem pequena, não sei se eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Minha mãe encontrou uma carteira cheia de dinheiro na praça, perto da minha casa. E ela foi para casa com essa carteira. E a gente passava situação bem difícil financeira. E ela então achou dentro da carteira um número de telefone. À época nós não tínhamos telefone. E aí ela foi até a vizinha e ligou para aquele número. E eu me lembro como se fosse hoje. O homem foi buscar a carteira. Ela deu o endereço e ele foi buscar a carteira. E ela entregou a carteira para ele. Ele abriu e viu que todo o dinheiro estava lá. E ele quis até oferecer alguma coisa para ela, mas ela não aceitou. Eu nunca mais esqueci daquela cena. Aquela cena me marcou de uma forma indelével. Nunca mais ela se apagou. E eu vi naquilo a grande generosidade da minha mãe. A grande honestidade da minha mãe. Então ali ficou plantada uma semente. As crianças são a semente do amanhã. Elas são o futuro. Elas herdarão essa terra que está aqui como ela está. Mas se nós que estivermos próximos das crianças, que tivermos alguma responsabilidade sobre alguma criança, que nós possamos plantar, através do nosso exemplo, o amor, a lealdade, a honestidade, as virtudes da humildade, da compreensão mútua, da ausência de preconceito. Se nós assumirmos esta responsabilidade, de alguma maneira vamos estar deixando o que eu chamo de verdadeira herança, mas que na realidade é aquilo que não se pode apagar, não se pode esquecer. Então fica aqui esta mensagem, para que todos juntos possamos olhar para esse coração puro das crianças e saber que ali nós podemos semear algo, através do nosso exemplo, da nossa transformação pessoal. A única transformação que realmente podemos é a nossa. Deus, em sua infinita bondade, nos deu mais uma chance com essa reencarnação. E todas essas crianças que estão nascendo agora têm a grande missão de alavancar o processo transicional da Terra.
Então é muito importante que nos lares tenha acima de tudo a boa palavra, o bom gesto, o bom coração, para que dentro dos lares onde essas crianças estão crescendo e agora na pandemia foram obrigadas a ficar muito com seus pais, muito com os familiares, que elas possam receber essa busca espiritual, esse cuidado espiritual, para que elas possam, no mundo novo, na terra nova, plantar amor, semear o amor. Eu agradeço a vocês, esses minutos que estivemos aqui, e convido a todos agora, junto comigo, a orar a oração de São Francisco de Assis, que teve o coração puro e espalhou pela terra o amor, a bondade e a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristezas, meu Pai, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que todos possam ficar em paz, sintonizar com o amor, fixar a mente na paz e na esperança, e assim seguirmos, transformando a nossa parte, deixando a nossa mensagem pessoal. Muito obrigada a todos.